Vamos falar sobre os gases, sobre essas substâncias gasosas que são produzidas no nosso sistema digestivo, tanto no estômago como nos intestinos, e que são normais, fazem parte do nosso processo de digestão e da fermentação desses alimentos que a gente consome pela nossa microbiota intestinal. Mas que, quando em excessos, eles podem sim sinalizar que está acontecendo algum problema. Então, se você tem excesso de gases, de arroto, né? Porque o arroto é o gás que sai por cima e a flatulência são os gases que saem por baixo. Então, quando você tem ou muito arroto ou muitos gases, muita distensão, muito inchaço abdominal, dor, desconforto, isso pode sinalizar algum problema. Pode ser algum problema simples de ser corrigido, mas pode ser alguma outra patologia, alguma outra complicação de saúde que a gente precisa investigar. Então, aqui nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês 10 possíveis causas que podem estar por trás desse excesso de gases e o que você precisa fazer para investigar cada um deles. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. E a primeira causa diz respeito à maneira como você se alimenta. Então, se você come rápido demais, não mastiga direito, esse alimento mal mastigado, ele vai ser um alimento que o teu corpo não vai conseguir digerir totalmente. Então, vai sobrar esse resíduo alimentar ali no seu sistema digestivo e as bactérias vão fermentar esse alimento causando gases. Outra coisa que pode acontecer quando você come rápido demais, você é muito afobado, muito ansioso, é você acabar engolindo o ar junto com o alimento. E aí, esse ar que você engole pode também aumentar os gases ali no seu sistema digestivo. E cuidado também se você tem o hábito de ficar mascando chicletes o dia todo, porque quando você fica mascando chicletes, você acaba também engolindo ar e esse ar também pode causar os gases ali no seu sistema digestivo. A segunda causa pode ser atrelada a alguma intolerância, alguma alergia ou alguma sensibilidade alimentar que você tenha. A mais comum é a intolerância à lactose. Então, observe como que você fica toda vez que você consome leite, algum derivado do leite, quando você come um bolo, uma sobremesa, um sorvete. Se você tem desconfortos gastrointestinais, gases, ou diarreia, ou constipação, isso pode ser atrelado a um quadro de intolerância à lactose. E não se assuste se você antes comia coisas com leite e você não tinha nada e agora, de repente, você começou a ter, porque é normal, a gente pode desenvolver essa intolerância a qualquer momento, em qualquer idade. O comum é que com o envelhecimento do corpo a gente passe a se tornar mais intolerante à lactose. E você pode confirmar se você tem essa intolerância ou não fazendo exames. Então a gente tem o teste oral de tolerância à lactose, que é por exame de sangue, e existe também um teste respiratório, onde você toma o líquido com a lactose e depois assopra ali no aparelhinho para medir a quantidade de gás que foi produzida ali no seu intestino após o consumo dessa substância, no caso, a lactose. E aí, esse caso, ele é até um caso mais simples da gente manejar, que seria fazer o uso da enzima lactase quando eu for consumir alimentos que tenham lactose. Agora, existem pessoas que não tem só um problema com a lactose, ou que o problema dela não é com a lactose, mas com a proteína do leite. Então, aqui isso já se enquadra num quadro de hipersensibilidade alimentar ou de alergia alimentar à parte proteica do alimento. Então, vai ser aquela pessoa que fala assim: olha, Thalita, eu tomo a enzima lactase e mesmo assim eu passo mal, eu fico com gases, eu tenho desconforto. Então, isso pode sinalizar um quadro de hipersensibilidade ou de alergia alimentar à proteína do leite. E aí, como que a gente identifica? Existem alguns exames de sangue, depois eu vou deixar descrito aqui para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Mas geralmente a gente faz o quê? A gente retira da dieta aquele alimento, observa se o paciente vai ter melhora, trata aquele intestino que muitas vezes ficou bagunçado ali por conta da agressão daquele alimento, porque aquele alimento mal digerido, ele vai gerar um quadro inflamatório ali no intestino. E aí, depois de um tempo, a gente reintroduz para ver se o corpo voltou a tolerar ou se realmente a gente precisa afastar esse alimento da dieta. Então, é um quadro que pode acontecer também. Então, só fique de olho, porque às vezes acontece isso. A pessoa fala, eu não tenho intolerância à lactose, mas quando eu consumo coisas lácteas, eu tenho desconforto. Então, isso pode ser um quadro de alergia ou de hipersensibilidade à proteína do leite, que também pode causar gases. Ainda dentro dessa segunda causa, que envolve reações contra alimentos, a gente tem a doença celíaca. Ela é uma doença rara, mas toda pessoa que tem sintomas gastrointestinais, ela precisa passar por esse rastreio para descartar a possibilidade de ter uma doença celíaca. Então, a gente faz exames de sangue, que é o antitransglutaminase, antigliadina, antiendomísio,
para ver se tem ali algum anticorpo positivo que possa sinalizar a presença dessa doença celíaca. A doença celíaca é diferente de uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Então pode acontecer o seguinte, a pessoa faz o exame para identificar se tem ali a produção de anticorpos relacionados à doença celíaca, vieram negativos, mas a pessoa ao consumir o trigo, ela nota que ela tem sintomas, ela fica com a barriga mais inchada, com mais gases, pode ter dor de cabeça, pode ter constipação, diarreia, ter outros sintomas associados. Então, se ela não tem doença celíaca, mas ao consumir o trigo, ela sente desconforto, então, isso se enquadra num quadro de sensibilidade ao glúten não celíaca. Outra coisa que tem no trigo, e que não necessariamente é o glúten o problema, é o frutano. Então, o frutano, ele é um FODMAP, é um carboidrato fermentativo que está presente no trigo, na cevada, no centeio, e que pode também aumentar os gases. Então, às vezes, a pessoa ela não é celíaca, ela não tem sensibilidade ao glúten não celíaca, mas ela tem uma intolerância a esse frutano que está no trigo, mas que está também presente em outros alimentos. Então, é importante a gente ter essa diferenciação, porque uma pessoa que é celíaca, ela não pode nem respirar trigo. Uma pessoa que tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, pode ser que ela tenha sintomas diferentes, tem pessoas que vão ser mais sintomáticas, outras menos, e tem pessoas que vão ter uma intolerância ao frutano. E aí a gente pode, muitas vezes, usar alguma enzima que ajude nessa digestão, como alfa-galactosidase, por exemplo, e conseguir manejar isso. O trigo, no caso, é um alimento bem complexo, que pode gerar por diferentes vias o aumento da produção de gases. Então, observa, se você está consumindo demais farinha de trigo também, isso pode ser algo que pode estar envolvido aí na origem dos seus gases. Você só precisa diferenciar qual é o seu problema de fato. Além do trigo, que tem esse frutano, que é um tipo de FODMAP, nós temos vários outros alimentos na nossa rotina que podem ser ricos em carboidratos mais fermentativos, que são esses famosos FODMAPs que eu já falei aqui em outros vídeos. É importante que você entenda que os FODMAPs, eles não são vilões do nosso intestino, mas a depender de como está o seu sistema digestivo, então se você tem ali um supercrescimento bacteriano, uma síndrome do intestino irritável, ou se você está comendo demais esses alimentos, que são ricos nessas fibras mais fermentáveis, você pode ter aumento dos gases. Então, observe se na sua rotina você não está consumindo muito alho, cebola, feijão, grão de bico, repolho, brócolis, couve-flor, maçã, melancia. Enfim, são alimentos que vão ser mais ricos nesses carboidratos fermentáveis e que se você consome demais ou muitas vezes mistura vários desses alimentos no mesmo prato, na mesma refeição, você pode vir a ter mais gases e mais inchaço abdominal também. A terceira causa é o estresse. Vocês não fazem ideia do quanto que o estresse afeta o funcionamento do sistema digestivo. Ele diminui a secreção de ácido clorídrico, de enzimas digestivas, altera a motilidade do seu sistema gastrointestinal, causando mais gases e mais distensão abdominal. Além disso, pessoas que são mais estressadas e ansiosas, elas tendem a comer mais rápido, a não mastigar direito o alimento. São pessoas que tendem a buscar alimentos mais ricos em gordura, açúcar, e isso vai aumentar a fermentação ali no seu sistema digestivo, causando mais gases também. A quarta causa pode ter relação com algum problema no seu estômago. Então, se além dos gases intestinais você tem arrotos, refluxo, queimação, azia ou sensação de peso, empachamento no estômago, isso mostra que seu estômago não está tão bem assim. Às vezes você pode não ter tantos sintomas, mas se você observa lá no seu exame de sangue que a sua B12 está sempre baixa, que o seu ferro está sempre baixo, então isso também pode sinalizar algum problema no seu estômago. Então vale a pena visitar um gastroenterologista, fazer uma endoscopia para investigar se está tudo bem ali. Porque às vezes você pode ter uma infecção por H. pylori, por exemplo, e ela não necessariamente ainda estar manifestando algum sintoma muito expressivo. Ou você ter ali alguma gastrite mesmo, e isso estar atrapalhando ali o seu processo de digestão, automaticamente vai ter mais fermentação nesses alimentos mal digeridos ali no seu intestino, causando gases. Existe também uma outra causa que a gente chama de gastrite autoimune, que é uma doença autoimune onde o sistema imunológico ataca as células que produzem o ácido clorídrico. Então essa pessoa geralmente ela vai apresentar uma gastrite atrófica e aí precisa ser investigado se a origem dessa gastrite atrófica é autoimune. E isso também pode prejudicar tanto o processo de digestão, causando gases, arrotos e todos esses sintomas, como também essa baixa de vitaminas e de minerais lá no exame de sangue, mesmo consumindo os alimentos, tá? Porque você pode ter deficiência nutricional
se você não consome o alimento fonte daquele nutriente. Mas o que acontece muitas vezes é a pessoa que come carne, come os alimentos que têm ferro e tem B12, mas está sempre com esses micronutrientes baixos porque tem um problema ali no estômago. Então, isso pode estar relacionado com o aumento dos gases ali no seu intestino também. Um ponto importante aqui que você pode também observar se isso acontece com você. Geralmente, quem tem uma deficiência na produção de ácido clorídrico, um quadro de hipocloridria, que pode ser causado por estresse, por gastrite, pelo H. pylori, essa pessoa ela vai ter uma diminuição na digestão de proteínas, principalmente. Então, a pessoa que vai comer carne, ovos, ela vai ter uma má digestão dessa proteína e essa proteína vai ser fermentada ali pela microbiota intestinal, produzindo gás sulfeto de hidrogênio, que é um gás mais fedido. Então, se o teu pum é fedido demais, isso pode indicar que você não está digerindo muito bem proteínas e isso pode ser decorrente de algum problema ali no seu estômago. A quinta causa que pode ser investigada é se você tem um quadro de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, agora a gente desceu do estômago e chegamos no intestino delgado, que é o primeiro intestino onde acontece o final do processo de digestão e a absorção de nutrientes. Algumas pessoas, por vários motivos, seja por uma deficiência de ácido clorídrico, por uma questão de motilidade do sistema gastrointestinal, por uso de antibióticos, de medicações, por constipação, N fatores, podem levar a um aumento de bactérias ali no intestino delgado. Nesse intestino, a gente não deveria ter tantas bactérias. Então, geralmente, quem tem supercrescimento bacteriano vai ser aquela pessoa que apresenta gases e distensão abdominal logo depois que ela se alimenta. Ela geralmente tem uma intolerância maior à lactose, ao trigo, aos alimentos ricos em FODMAPs. Ela relata que ela tem gases, mas que ela não consegue muitas vezes soltar esses gases, eles ficam presos ali, porque está bem justamente aqui no meio da barriga, né, no intestino delgado. Essa pessoa ela pode ter mais refluxo, arrotos também, porque os gases produzidos aqui gera uma pressão intraabdominal que faz o estômago diminuir a velocidade ali do seu esvaziamento, então pode também ter refluxo, arrotos. Então é uma disbiose que a gente pode investigar através de um teste que se chama teste respiratório de hidrogênio expirado. E aí, se tem essa disbiose ali, a gente precisa identificar o que está causando e tratar, tá? Então, o tratamento envolve muitas vezes usar um antibiótico ou plantas fitoterápicos que têm uma ação antimicrobiana, mas principalmente corrigir o problema que levou ao supercrescimento de bactérias ali nesse intestino, tá? Então, isso é uma causa também bem importante de gases ali no intestino. Agora, se você nota que os seus gases são mais baixos, que você consegue eliminar esses gases, então isso não caracteriza tanto um quadro de supercrescimento bacteriano, mas de uma disbiose no cólon mesmo, né? Então você pode ter alguma intolerância alimentar, você não sabia que você tinha essa intolerância alimentar e você vai consumindo aquele alimento. Aquele alimento mal digerido vai chegando lá no seu intestino e vai desequilibrando aquela microbiota intestinal, gerando então essa fermentação excessiva. Então, isso pode ser uma causa, né? Ou se você precisou fazer uso de antibióticos, de medicações, ou se a sua alimentação não é uma alimentação legal, muito rica em produtos industrializados, processados, bebida alcoólica, açúcar, massas e tudo mais. Então, tudo isso pode favorecer um quadro de desbiose lá no intestino grosso, e isso também ser causa de gases e inchaço abdominal. Vamos lá, então, que temos mais causas para conversar. E a sexta que eu separei aqui é uma disbiose fúngica, um supercrescimento de fungos ali no intestino. E isso acontece principalmente com aquelas pessoas que precisaram tomar antibiótico de repetição várias vezes. Então, por exemplo, né, aquela infecção urinária que vem e vai, e aí você toma antibiótico para tratar a bactéria da infecção urinária, e aí de repente você começa a ter problemas intestinais ali. Por quê? O antibiótico ele vem, mata a bactéria boa e ruim, e aí ele abre espaço para que os fungos que já moram ali no intestino comecem a se proliferar. Então, esses fungos, eles também podem fermentar aquilo que você come, causar esses gases. Fora que eles vão liberando várias toxinas ali no lumen intestinal, e isso também pode sensibilizar, gerando mais desbiose, quadro de hiperpermeabilidade intestinal e bagunçando ali o seu intestino. Então, observe se, além de gases, você também tem candidíase de repetição, micose de pele, micose de unha, caspa, uma dermatite na pele que vem e vai, aquelas acnezinhas, né, que a gente chama de acne fúngica, que é aquelas bolinhas que vão dando aqui na testa, que você aperta, parece que não tem nada, é só uma bolinha de água.
Então, isso tudo pode ser sintoma de uma desbiose de prevalência fúngica. E aí a gente precisa tratar internamente, reduzindo esses fungos lá do intestino, corrigindo a alimentação, identificando se você tem outros fatores associados, porque você pode ter junto disso alguma intolerância alimentar também, tratar para que você melhore então desse quadro e reduza então essa fermentação e esses gases. A sétima causa pode estar atrelada a um quadro de parasitose. Para isso, a gente vai observar principalmente no hemograma, então lá na parte do leucograma, na verdade, onde tem os eosinófilos. Se eles estão lá acima de 5%, isso já pode ser um indicativo de parasitose. Pode sinalizar alguma alergia alimentar também, tá? Então a gente tem que investigar se tem algum processo de alergia a alimentos, mas pode indicar um quadro de parasitose. A gente pode fazer o parasitológico de fezes, principalmente de 3 amostras, mas a gente sabe que existem várias falhas na análise desse exame. Então a gente vai sempre avaliar também junto com sinais e sintomas e como que é o estilo de vida daquela pessoa. Ela convive muito com animais, ela come muito fora de casa, tem outros sintomas, coceira no ânus, enfim, já tentou tratar de outras formas e não está conseguindo melhorar, não evoluiu, já tratou supercrescimento bacteriano, já tratou supercrescimento fúngico, enfim, já descartou outras alergias, intolerâncias alimentares e ainda assim está sintomática e tem ali uma suspeita de parasitose, então nesse caso eu acho pertinente a gente fazer um processo de desparasitação e não sair desparasitando todo mundo, como é falado por aí, porque muitas vezes isso pode ser prejudicial para a nossa microbiota intestinal, causando mais alteração ali de microbiota, tá? Então, cuidado em relação a isso, só faça se realmente houver indicação e fizer sentido para o teu quadro. A oitava causa é a síndrome do intestino irritável, que é uma condição crônica que envolve um desequilíbrio do eixo intestino, microbiota e cérebro. Então, a pessoa que tem o intestino irritável, ela tem o intestino mais sensível. Então, qualquer produção de gases que aconteça ali no intestino, ela tende a sentir dor, desconforto, bastante cólica abdominal. Então, a dor é muito característica de um quadro de síndrome do intestino irritável. Junto disso, a pessoa que tem intestino irritável, ela pode ter intolerâncias alimentares também. Então, é sempre importante identificar. Geralmente, ela vai ter mais intolerância à lactose, a FODMAPs, ao glúten. Então, tem que cuidar em relação a isso também. E são pessoas que se beneficiam muito de técnicas para redução do estresse e da ansiedade, porque justamente é um desequilíbrio que acomete o eixo intestino e cérebro. Então, geralmente são pessoas mais ansiosas, mais estressadas e que se beneficiam muito, por exemplo, de psicoterapia, de práticas de meditação, enfim, coisas para modular esse eixo intestino-cérebro e isso vai contribuir na melhora ali dos sintomas intestinais e dos gases também. E aqui vale uma observação também. Não aceite o diagnóstico de intestino irritável antes de você ter descartado supercrescimento bacteriano, tá? Então, antes de receber um diagnóstico de intestino irritável, a gente precisa fazer o teste respiratório de hidrogênio inspirado para investigar se você não tem um quadro de SIBO, porque os sintomas são muito parecidos. Então, caso haja, você precisa tratar o supercrescimento bacteriano. Se mesmo depois de tratado você ainda assim cursar com dor, com sensibilidade, aí sim se enquadra num quadro de síndrome do intestino irritável também. A nona causa é a constipação. Então, se você tem uma alteração da motilidade intestinal, se as suas fezes ficam muito tempo paradas ali no seu intestino grosso, concorda comigo que vai ter um aumento da fermentação? E isso vai causar mais gases, mais inchaço abdominal? Pode perceber. Então, fui no banheiro hoje. Primeiro dia, não tenho tantos gases. Segundo dia, começou um pouquinho mais. Terceiro dia, mais. Justamente porque vai aumentando essa fermentação. Então, o tratamento dos gases para quem tem constipação consiste em identificar qual é a causa desse intestino preso. Já tem vídeos aqui sobre isso. Se você tem intestino preso, eu sugiro que você assista para entender que tem muitas causas por trás e que nem sempre são investigadas. E recuperar essa motilidade intestinal ou tratar o problema que está causando essa constipação para que você tenha, então, melhora dos gases e do inchaço abdominal. E por fim, a décima e última causa são as doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e Crohn. São condições mais raras, mas que ainda assim são prevalentes, então a gente precisa fazer essa investigação também. A gente pode começar fazendo exames de fezes, então calprotectina fecal e sangue oculto nas fezes. Então, a calprotectina, ela é um marcador de inflamação intestinal. Se ela vier acima de 250,
isso já é indicativo para fazer investigações mais específicas do porquê que está acontecendo essa inflamação ali no intestino. Então, o médico geralmente vai solicitar uma colonoscopia para avaliar o cólon, para ver se tem ali uma retocolite ou até uma doença de Crohn no intestino grosso. Mas caso não haja nenhuma alteração no intestino grosso, a doença de Crohn ela pode se manifestar em qualquer parte do sistema digestivo, inclusive no intestino delgado. Então, para investigar o intestino delgado, geralmente é solicitada uma enterotomografia que vai avaliar esse intestino para ver se tem alguma inflamação mais grave ali. Então, geralmente, essas investigações elas podem ir acontecendo meio que em conjunto. Então, faz ali um exame de fezes, detecta que se tem alguma inflamação mais grave, para daí direcionar para esses outros exames, mas também junto disso vai investigando se tem uma intolerância à lactose, uma doença celíaca, alguma outra sensibilidade alimentar, um supercrescimento bacteriano, enfim. Então percebam que existem muitas causas que podem estar por trás de um simples sintoma, como excesso de gases, uma distensão abdominal, um inchaço, dor abdominal, porque os gases, sim, eles podem causar dor no abdômen. Às vezes as pessoas até se surpreendem, mas uma simples intolerância à lactose, uma lactose mal digerida ali no seu intestino, causando essa hiperfermentação, pode sim causar bastante dor e desconforto, tá? Então, investigue tudo isso, leve em consideração todos esses pontos. A gente vai, né, cruzando com outros sinais e sintomas que podem ser característicos. Avalie também como que está a sua alimentação, a qualidade dela, como que você tem, né, se comportado ali na hora de comer, porque isso também é super importante, tanto para reduzir esse sintoma, como também se você já tem um outro problema de saúde instalado ali no seu sistema digestivo, para que você consiga controlar melhor esse problema também, né? Como uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. Então tem que cuidar, a mastigação é o básico. E aí, lógico, investigar essas outras causas para ver se tem alguma questão mais grave que precisa ser tratada de uma forma mais específica. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se você acredita que esse vídeo possa contribuir com a saúde de outras pessoas, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo aqui ou também usando as dúvidas de vocês para trazer novos vídeos aqui para o canal. Então é isso, beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!